esquerda torrando a paciência de, oh, veja bem, não só a esquerda, tá? Uma série de pessoas criticando, desde quando periferia é assim, tá. Querido, mas não tinha nada. Vai criticar novela, malandro. Vai criticar esses filmes que ganham Oscars. Mas por que não critica? Porque critica mal. Esse é um dos problemas, por exemplo, do Jones Manuel. Do Jones Manuel, do Ian Neves, em certa medida, de toda a esquerda. A esquerda não sabe fazer crítica cultural. Por quê? Porque tá fazendo uma leitura ruim Porque tá fazendo uma leitura muito ruim do mundo. Eles não conseguem absorver as coisas. Eles acham que ficar lendo manual técnico vai dar certo. Não dá certo ficar lendo manual técnico de economia para as pessoas. Você tem que transformar aquilo em quê? Em uma simbologia que ela entenda. Por exemplo, Sintonia conseguiu resumir as três grandes esperanças da periferia. Quais são as três grandes esperanças da periferia? O tráfico, a música e a igreja. Assiste Sintonia. Ela sistematicamente, até a terceira temporada, destrói essas três posições. Ela destrói essas três posições, dizendo, isso não vai dar certo. Então ela faz uma crítica da sua própria economia. Cara, a não ser eu, que escrevi no Sombreonauta e subi no podcast, ninguém fez esse tipo de crítica. Boa noite, querido. E por que não fez? Porque a gente não pega agora. Por exemplo, a gente esqueceu de outras produções. Turma do Gueto, que ia conversar com todas essas coisas. Conversava, era na Record, sim. Voltamos ao problema. Mais uma vez, redes de televisão, que a gente chama de evangélicas, redes de televisão neopentecostais, e que dizemos que eles são burros, eles se apropriaram da subjetividade da periferia, a estimularam e a reinterpretaram. Foi o que eles fizeram. Muitas igrejas neopentecostais, na verdade, estão pegando cultura ligada às religiões de matriz africana, reorganizando e apresentando como Jesus. Aí você diz, isso é ruim. Ué, vai procurar emprego aparecendo a sua guia. O que é mais fácil de você ser aceito? Quando aparece a sua guia ou quando aparece um crucifixo? Quem vai ser mais aceito? Aliás, você que conhece realidade de prisão, quantos projetos de esquerda culturais você conhece dentro de prisão? A igreja tomou a prisão. O pessoal fala tanto de movimento negro. A principal participação do movimento negro no setor do Malcolm X muçulmano é que eles não é cooptavam, eles convenciam as pessoas na prisão. Isso é um projeto. Eu meio estou avançando no final da live, antes de terminar a live, mas que seja uma proposta simples para não ficar dando só problema. Que isso é uma marca de esquerda boba, não dá a resolução. Gente, a gente tem que estimular o pessoal do candomblé, da Ubanda, a ter projetos culturais dentro da prisão, pelo amor de Deus. Vocês sabem que, se não me engano, na prisão de São Paulo está proibido de entrar livros que não sejam livros de matriz evangélica. Eles estão tomando a subjetividade do preso. O único local que o homem negro tem tempo, o único local que o homem negro e o homem periférico tem tempo para ler e que tem comida e acesso à educação ainda é a prisão. Por que a gente não está entrando nas prisões e convencendo a rapaziada para vir para a gente? É verdade, o que você falou aqui, meu querido. Tem que aprender a transformar, a gente tem que transformar essas pessoas. Como? Não é tão difícil. Nós conhecemos, mas a gente tem que aceitar o que eles são e o que nós somos. Por exemplo, quando chegou aqui uma rapaziada haitiana por conta daquela ocupação militar feita no governo Lula, e é por isso que muita gente taxa uma parte do governo Lula como um governo imperialista. E aí, se tiver um monte de petista aqui, ou ver essa aqui, vai dizer que eu sou bolsonarista. Não sou nada, cara. O problema é que, se você cobrou meu voto querendo mudança, é bom você mudar. Porque porque pelo menos se o presidente Bolsonaro fosse eleito, eu podia fazer protesto mais tranquilo. Nós vamos testar essa tese. Hoje, por exemplo, dia 9/1, está tendo protesto do aumento do passe livre, o clássico protesto que temos anualmente por aumento. Esse processo levou a 2013, esse é o grande medo do PT. 2013, e é isso uma coisa que deve ser falada, antes que eu esqueça. Como assim você está dizendo que a garotada não está querendo fazer as coisas? Meus queridos,
Quem é a juventude de 2025? Eu vou lhes responder, se ninguém respondeu, e a gente pode debater isso aqui porque ainda temos tempo. A juventude de 2025 não é a criançada que se movimentou junto com o Passe Livre em 2013 e ocupou as escolas em 2016? Então eles continuam com a consciência política deles. Só que eles estão lá perguntando, porra, ninguém vai orientar a gente? Eles são jovens. Aí eles foram... O que a gente teve recentemente, aquele rapaz, o Rick Azevedo, com o movimento VAT, cara, aquilo é brilhante. O que eu vi, com exceção justamente do Jonas Manuel, eu vi gente como o Nildo Ourix dizendo, aquilo tá da minha infantilidade. Pô, se é uma infantilidade, ajuda os moleques, faz alguma coisa. Os partidos de esquerda não toleram ideias novas, porque a ideia nova diminui o poder deles sobre a militância. E afeta eles no fundo partidário. Voltamos ao problema. Nós não estamos tomando essa subjetividade. E onde se toma essa subjetividade? Na escola. Aí nego diz, escola, todo mundo fala bem de professor. Fala nada, meu irmão. Por quê? Porque o professor é o verdadeiro agente da ciência. O professor é o verdadeiro agente da ciência nas periferias. E referente ao Black Bloc, ainda é relevante nos dias de hoje. Querido, os Black Blocs vão continuar relevantes, por quê? Porque eles são filhotes do nosso amigo, a gente chama de anarquia, é um jeito meio burguês chamar isso. Os Black Blocs vão continuar fazendo as coisas deles porque eles são o jovem que está dizendo, não aceita essa merda. Não é a minha opinião ou gostar, não. Eles vão... Aí o nego diz, eles são violentos. Pô, mas você quer o quê? A esquerda esqueceu que ela só foi aceita por parte do governo, e ela fez bem seu trabalho, porque ela apaziguou a juventude. Na teoria. Mas nem isso deu certo. É outra coisa que a gente tem que aceitar, que é muito difícil. Queridos, esse vazio, uma hora, pede para ser resolvido. E o mesmo cara que tem perfil de suicida, é o mesmo cara que tem perfil de revolucionário. Ele não tem nada a perder. Então, ou ele morre ou ele tenta mudar as coisas. Quem disse isso? O Malcolm X. Nós estamos no centenário do Malcolm X, uma das nossas grandes referências. Gosto de trocar ideia com a juventude de cursinhos populares e slams para trocar. Olha, querido, se você está indo nos slams, você percebeu uma coisa. Todos os slams são melancólicos e é maravilhoso que eles sejam. Ali nos slams a gente pode encontrar muita coisa boa. Ou seja, esses caras estão falando coisas muito interessantes. Nós temos que dar um jeito de aumentar isso aqui. Nós perdemos... um dos nossos está falando aqui. A gente perdeu o Rapa. A gente perdeu o Rapa. E a esquerda criticou o Rapa no Galãs Feios, dizendo que o Marcelo Falcão devia muito ao Marcelo Yuca. Entendi. O Marcelo Negro devia muito ao Marcelo Branco. Quer dizer, o vocabulário do Falcão. O Falcão ele é formado em curso técnico de eletricista, se não me engano. O vocabulário dele, o jeito que ele cantava, o jeito que ele deve ter treinado, isso não contribui em nada. Depois disso, vê se o Marcelo Yuca conseguiu colocar alguma banda para funcionar. A não ser aquela banda ruim, o Furto, deu em alguma coisa? Deu em nada. Se fosse, então, quem era mais fácil de achar, então? Um Marcelo Falcão ou um Marcelo Yuca? Em termos de categoria. É mais fácil achar um Marcelo Yuca do que o Marcelo Falcão. Foi aproveitado? Não. Ele estava muito ligado àquela cultura católica e evangélica e o pessoal abraçou ele. E ninguém quis abraçar. Ele foi com a sobrevivência. Esse tipo de coisa está se tornando cada vez mais forte. Não se faz programa. Quem faz programa para PVU? É direita. O Brasil Paralelo está entrando pesado nas escolas. Por quê? Porque ele percebeu que as escolas são inimigo. Só que as escolas não podem ser detidas. Se você é professor e está assistindo isso aqui, querido, você não pode ser detido. Por quê? Porque você fica muito tempo com aquelas crianças. E com aqueles jovens e com aqueles adultos. E quando eles entram numa sala de aula, você está falando a ciência para eles. Seja a literatura, seja a matemática, seja a história, seja a geografia. Quando você joga aquilo para ele, diz, caramba, o mundo tem sentido. Mas na Bíblia faz tal coisa. Em vez de você chamar o coitado que fala da Bíblia de ignorante, você faz uma coisa melhor. Você diz, sim, a Bíblia tinha razão naquela época. Mas veja isso aqui que mudou. Não trate o cara como um imbecil. Só porque ele não segue a sua linha religiosa, não quer dizer que ele não entenda a realidade. O problema é que ninguém explicou a realidade para ele de outra forma. E ele pode produzir grandes coisas, produzir grandes ideias.
E aí vai o problema. De tudo isso que eu falei do mercado de esquerda, reparou que não tem mulher negra? Não tem mulher negra nessa esfera, mano. Cadê a subjetividade da mulher negra? Bons programas para eu assistir. Ah, as videoaulas que ficam dizendo para contar tudo. E os professores na vida real chegam com aquelas ideias. Cabe a nós pegar aquela ideia e nós somos tipo lutador de Wing Chun. Nós torcemos o indivíduo e usamos a ideia contra. Nós somos fantásticos. Nossa subjetividade é muito poderosa. Por quê? Porque nós estamos usando uma combinação de conhecimento acadêmico com empiria de periferia. Nós somos a verdadeira vanguarda. Somos nós. Só que a gente não vai subir em nenhum partido. Por quê? Vídeo o que aconteceu com o Jonas Manuel no antigo partido dele, que expulsou ele. Porque em dado momento ele disse, oi, as coisas têm que mudar. E não mudou. Então a gente tem uma falta muito grande de mulheres negras nisso aí. Entra no outro ponto. Desculpe lhes dizer e preparem-se para uma dor. O movimento feminista negro eu não sei se existe. Isso porque eu conheço Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, a Leila Gonzalez. Mas usaram o conceito de mulherismo, muito propagado, se não me engano, pela Alder Lorde, para dominar o resto. Eu vou lhes perguntar aqui, mulheres que estão aqui nesta live. Queridas, qual foi o grande feito do feminismo negro no ano passado? E eu vou lhes dizer, foi ter derrubado Silvio Almeida. Então, o grande mérito do movimento negro feminino foi ter derrubado um intelectual negro protagonista e ministro de Estado. Alguém pode dizer aqui, então você está apoiando esse tipo de abusador? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Pensem o ano todo passado no mundo. Pensa no setor de abusos sexuais ligados ao Me Too e, em certa medida, organizações como o Intercept. Reparou que, fora o Epstein, que eles derrubaram 2 anos atrás, de Hollywood, sistematicamente, atores e cantores negros, atores, cantores e pensadores negros foram as principais vítimas desses movimentos? E aí? Eu estou esperando o feminismo derrubar a Luísa Sonza. Estou esperando essas influenciadoras de direita, que falam aquelas barbaridades racistas, serem derrubadas. Elas foram derrubadas. Então a gente tem que pensar o seguinte, tem um quadrinho, se vocês querem ler, para aqueles que estavam esperando o momento falar do Superman, chegou teu momento. Vamos lá. Todo o universo simbólico está se arrumando para isso. Se vocês estão acompanhando as produções da DC Comics, os filmes, James Gunn, o Superman, sabia que você ia ficar feliz. É um amigo que está muito feliz aqui, como eu vou falar. Queridos, a gente tem que olhar uma coisa muito interessante. Repararam que o novo grande vilão da DC Comics é a Amanda Waller? Uma mulher negra, viúva, que perdeu o filho para violência, funcionária pública, é o novo grande vilão da DC. Eu tinha escrito isso anos atrás. Está num texto meu chamado Amanda Waller, a maior vilã do Ocidente. E que é isso? A mulher negra foi eleita como maior vilã do Ocidente. E só quem pode derrotar ela... Aí volta o trailer do Superman. Você olha para esse Superman, é um Superman muito amargo. O pessoal diz que teve uma grande diferença do Henry Cavill, mas é um Superman bastante amargo. As últimas produções sobre o Superman só estão mostrando um Superman amargo. E quem é esse Superman amargo? O ideal de democracia. O ideal da democracia está amargo. Por quê? Porque ele não consegue. Todo o poder da democracia, o poder de Kal-El, é um poder alienígena. E esse poder alienígena parece que não está conseguindo resolver. Enquanto eu assisti o trailer, por exemplo, uma das partes que me emocionou foi quando o Superman salva uma criança. O que é o Superman? O homem do futuro. O homem do futuro salvando o futuro. E o futuro é uma mulher. Eu não sei, não lembro a etnia da criança, mas essa é uma ideia tão clássica e tão conservadora, que as mulheres são o futuro. Essa concepção é clássica. E é uma concepção dividida por esquerda e direita.
Ah, como ele falou, como comentando aqui, a criança levantando a bandeira. Reparou? São só índices. O futuro, a gente tá jogando de novo, fazendo uma coisa errada, que é o quê? Jogando o futuro nas costas das crianças. Isso é errado. Nós somos o futuro. Nós que estamos trabalhando, nós que estamos pensando, nós que estamos produzindo. Sim, o Superman está mais chucro. O Superman... É uma coisa interessante a gente debater o Superman, por exemplo, de Injustice. Não debato mais jogo é fantástico. É um Superman que cansou. Quem é aquele Superman? É o cara que votou no Trump. Eu quero é meter a tirania pelos mesmos motivos do bolsonarismo. Eu não quero que tenha vantagem, não. Eu quero usar minha branquitude para ganhar um dinheirinho. Como disseram aqui, bora debater mais jogo. Temos que debater mais jogo. Ô, rapaz, por exemplo, a gente debateu o jogo do Tigrinho, mas também debateu o nosso querido COD. Cara, quantas vezes eu tô muito bravo, vou jogar um Call of Duty, inclusive com alguns amigos presentes, e é uma experiência muito boa. Ô, gente, como tem um livro chamado Marx no Fliperama, que debate a produção de jogos de esquerda. Bora criar uma plataforma de jogo de esquerda? Vamos produzir isso aí? Vamos mudar essas coisas? Aí nego reclamar, o gamer é de direita. Mas o gamer tá vendo o quê de cultura diferente? É só aquela cultura que ele vê. Ele vai acabar assim mesmo. Um bom quadrinho para vocês lerem isso. É Amanda Waller versus Stormwatch. Que saiu recentemente, que vai definir a Amanda Waller. Mandar essas referências depois? Fica na live, cara. A gente vai subindo ali na live depois. Então, queridos, reparou que quem é que está representando na DC a chamada cultura woke, que é a cultura de defesa dos direitos humanos, direitos das mulheres, é a Amanda Waller. Repararam como a Amanda Waller é apresentada nos últimos anos? Originalmente a Amanda Waller é uma crítica a como os prisioneiros eram tratados. Introduzida na DC, justamente por acho que é o Strang que fez. Daqui a pouco eu pongo a referência de quem fez a Amanda Waller. A proposta da Amanda Waller era criticar o ideal de heroísmo pelo viés de uma mulher negra. E agora ela é a grande representante do grande vilão que esse pessoal acha que existe, que somos nós, que eles chamam de cultura woke. A Amanda Waller representa a cultura woke. E ela é o novo grande vilão da DC, superando o Thanos da Marvel. O Thanos é um genocida de estilo nazista. Quem hoje é o cara que é visto como a pessoa que é vista como vilã é a Amanda Waller. Tem algo errado aí. Quer dizer que a mulher negra é a maior vilã do Ocidente? Sim, então lamento. André Oliveira estava certo. O Ocidente acha que ela é a maior vilã de todas. E aí vai o problema de tudo isso que a gente está falando. A informalidade que a gente já falou, tudo isso está tornando o nosso mundo muito difícil. Difícil em que sentido? Nós não estamos conseguindo trabalhar, crianças. Nós que mexemos com arte, produção cultural, etc., temos que pensar novas formas de nos financiar. A gente tem que pensar em novas feiras do livro. A Livraria Cultura faliu, mas as feiras literárias não faliram. É fundamental o trabalho de algumas pessoas que eu sei que estão nessa live, por exemplo, de analisar eventos como a Perifacom. Por que é fundamental analisar isso? Para a gente criar opções populares de consumo de cultura. Tem que ter mais feira mesmo. Tem que ter mais feira de quadrinhos, tem que ter mais feiras pretas, só que com cultura periférica mais interessante, feiras gastronômicas, a gente tem que produzir mais isso. Tentar achar impressão em on-demand. Por exemplo, um cara lá na Bahia faz isso muito bem, que é o Chico. Ele produz um quadrinho que eu li recentemente, que foi sugerido aqui, o Lavagem. E li também o Carniça e a Blindagem Mística. Cara, que quadrinho bom! Meu Deus, é muito bom! Instruir a modo do vilão que ele precisa para demonizar. Sim, o sistema cria o vilão que te interessa. E o grande vilão do Ocidente agora são as mulheres negras. Caramba, mano, não tem algo errado aí, não? A galera deve do MST, vale a pena... olha aí, o MST. A gente tá falando de forças de esquerda ainda radicais. O MST continua super radical. Tá fazendo o quê? Tá produzindo um game de esquerda, um game ligado a isso. Nós também vemos... Os indígenas estão produzindo muito game. Porra! E a gente não tá produzindo?
Ô, temos que dar uma lida melhor no Krenak, no Munduruku. Eles têm ali uma ciência interessante. A gente tem que parar de entender a cultura indígena como folclore e entender que ela é uma ciência. Como disse o Krenak num documentário, acho que é o Guerras do Brasil.doc, aquilo é uma produção científica. O bioma do Brasil é uma construção paisagística científica. Cara, se tem uma ciência que pode combater o capitalismo, é a ciência indígena aqui do Brasil. A gente tem que se apoderar disso, caras. A gente tem que tem que ver mais rap indígena. E tem aqui no Pico do Jaraguá, se não me engano, uma série de grupos de rap. A gente tem que fazer festivais. Alguém diz, como se faz festivais? Do jeito que a gente fazia como punk, cacete. Como rapper. 2 caixas e vambora. E graças ao nosso titio capitalismo, agora a gente tem caixa melhor. A gente pode meter base no celular e bora. Foi assim que o funk sobreviveu. O funk ficou usando a tecnologia do sistema contra o sistema de maneira idealista. Sorte nossa! Sorte nossa! A Livraria Cultura está voltando. Meu querido, vou te dar uma resposta boa sobre isso. Parece que o sistema entendeu que não pode deixar a Livraria Cultura morrer. Então ele sofreu dano. Ele percebeu que na estratégia dele, que ele gosta de falar de guerras culturais, a Livraria Cultura é um bastião importante. Bora, temos que criar. Já está sendo criado muitos brechós na periferia, muitas marcas na periferia. Vamos vitaminar isso aí. Temos que criar um circuito de cultura ali, boas livrarias. As livrarias, eu estou vendo algumas fazendo coisas muito interessantes. Por exemplo, saraus, rodas de conversa, etc., para atrair público. As livrarias na periferia tem que ser que nem as livrarias que do tempo do jazz ali em Nova York, se não me engano, Nova York e Chicago, em que você metia um cara lá tocando, tinha um cafezinho para quem queria tomar café, tinha uma bebidinha, você ia lá curtir um jazzão. Eu vi isso num quadrinho, acredite ou não, da Mulher Hulk, que tá ligado, do John Byrne, ligado ao Quarteto Fantástico, em que ela estava estudando para um exame da ordem, lá. Onde ela estava? Ela estava num bar de jazz. No bar de jazz, estava lá, rolando jazz, mas os caras também tinham uma pequena cafeteria barata, e no andar de cima tinha uma baita de uma biblioteca. Sim, os artistas... Talvez seja a hora da gente pensar isso. Vocês que estão nessa live, me façam um favor. Comentem essa live. Divulguem essa live. Eu vou fazer os cortes, etc. Os artistas têm que se ligar de o quê? Nós somos fundamentais no pensamento da periferia. Nós, os professores são fundamentais no pensamento científico, os artistas são nessa subjetividade. Nós somos fundamentais. O sistema declarou guerra a nós e nós não queremos. Não quer, sistema, eu quero conversar com você. O sistema não quer conversar com você, o sistema quer te encher de porrada. Uma parte do funk paulista é braço de direita? Sim, é. E estão tomando na cabeça. Parabéns, recebam. Eles vão receber isso. Vou dizer mais, tem a ocupação de trabalhador aqui no centro que é a favor do Nunes. De cara que era ex-petista. Eles não chamam nem de ocupação, chamam de residencial. E aí que está o problema. E aí, essas ocupações no centro, elas não vão ser ajudadas por ninguém? Não vão mobilizar ninguém? Governo federal, dá uma força aí, né? Elegemos vocês por causa disso, governo federal. E aí vai esse negócio. Como ninguém está olhando por nós, como dizia aquele grupo, somos nós a justiça. Temos que ser nós a nossa justiça. Nós temos que criar nosso mercado. Esse mercado já existe. O funk provou que esse mercado existe. Temos que ficar em nossas marcas, nossos quadrinhos, nossos jogos. Foi o que o Ferrez fez na Onda Sul. Que por ser uma marca periférica, tinha que pensar isso. Por exemplo, já estão falando para mim o jazz na avulsa, aqui no Capão Brechó. Caracoles, sabe uma coisa que a gente tá precisando? Aproveitando, vou falar uma pequena mudança no Sombrionauta. Eu vou começar a publicar, fazer algumas publis. Então, se você ficar bravo comigo, fique, porque a vida é assim mesmo. Por quê? Porque a gente precisa divulgar, sim, e transformar isso aqui. Precisamos criar novelas, eu tô com uns projetos. Desculpe, a coisa vai ser horrível, mas vou criar uma novela sim. Vou dar um jeito de criar uma novela com o meu grupo de teatro, que é o Tepopocê. De algum jeito a gente vai criar uma novela, uma telenovela, um podcast de novela, sei lá que diabo a gente vai fazer,
Por quê? Porque a gente precisa. A gente precisa fazer literalmente uma contracultura. A gente precisa de uma produção que combate o sistema. E dá para produzir isso? Tem, por exemplo, a Liga da Virtude, que aparece no Instagram. Tem os quadrinhos da Tricila, que foi o... Ai, meu Deus, espera um pouquinho. O Confinada. O Confinada do Leandro Assis e a Tricila Oliveira foi um sucesso na pandemia, meus queridos. As radionovelas voltaram à moda. Exato, meu querido Carlos. A gente... Vamos de novo trazer... Vamos fazer um Gil Gomes, só que do nosso ponto de vista. Quem está fazendo isso? O Galo, em certa medida. O Galo está fazendo isso com o jornal Correria. Não sei porque ninguém chama o Galo para produzir mais coisas. Embora eu saiba por que isso. Sim, pode novela. A gente tem que fazer umas novelas. Sim, Valcir Carrasco, tem alguns que falam, exato, temos que produzir novela, temos que produzir desenho animado, tem o pessoal do Diversas Mentes aqui no centro, que tem uma produção de quadrinhos muito interessante. Nós temos que fazer umas feiras, chamar todo mundo, mic aberto, umas bandinhas de jazz, umas bandas de rap, umas bandas de punk, umas bandas de rock, e a gente fazer um pequeno ciclo cultural. Nós conseguimos fazer isso? Vou dizer coisa pior, já estamos fazendo sim. O problema é que a gente não consegue manter. Nós temos que reverberar nossa produção. Para mim, a meta de 2025, já que todo mundo só fala de mercado, a meta é criar um mercado. Eu estou lendo uma pergunta. O significado desse movimento, falo, porque enfrenta uma luta muito grande pelo movimento cultural dentro da favela, na região do Jabaquara. Nós todos, eu não sei, isso aí eu precisava da ajuda de todos vocês. Nós temos que dar um jeito de furar essas bolhas, porque a gente não consegue. Nós produzimos para a cultura, aproveitando Salve Alquimista, nós produzimos cultura periférica, nós sabemos que tem público, e mesmo assim a gente não consegue engrenar. Eu vou fazer a crítica que o Ferrez fez. Ele fez num documentário que eu ajudei a organizar, chamado Hip Hop Mercado. Está lá no Now. Em que ele fala, nós não temos empresários. Nós não temos contabilistas. Um conhecido meu de uma ONG na periferia falou o seguinte, que a parte fundamental da ONG dele é lidar com as planilhas. A gente precisa dos caras das planilhas. Com todos esses cursos de administração, com toda essa gente desempregada, será que a gente não consegue formar uma burocracia que organize a cultura de periferia? Estão falando aqui, o pessoal do Nordeste faz novela no YouTube. Exato, cara... Eu tô acompanhando muita novela brasileira no Kawaii. Vocês já viram isso? Esquetes de comédia que na verdade são novelas. São aqueles casos que a gente pensa que são super fantásticos e difíceis. Eles estão reproduzindo notícias da internet, fazendo o que a gente chama de romantização. Estão saindo pequenas novelas no Kawaii e no TikTok. Já está acontecendo. O movimento que a gente está falando que tem que acontecer já está acontecendo. O problema é que a gente não sabe que está acontecendo. Só aqui na live, enquanto a gente está falando, nós falamos de diversos movimentos culturais. E a gente não está organizando esses movimentos para fazer uma coisa simples. Nós precisamos ganhar dinheiro. Simples. Nós precisamos ganhar dinheiro, porque senão o movimento morre. E se alguém está achando isso estranho, então está negando todo o rap. O rap tinha muita consciência de que lutar contra o sistema era arrumar dinheiro. E montou sua indústria cultural. Nós temos uma quantidade assustadora